Olá, meus irmãos, a paz de Deus esteja para com todos. Eu estou aqui entrando nesse vídeo para dizer para vocês quanto é bom conversar com Deus. E falar um pouco das minhas conversas com Deus e a resposta em que Deus passou para mim, as orientações. Desde quando eu bem mais jovem, eu já tinha essa mania de conversar com Deus. Naquela época eu ainda não tinha estudo. Eu era analfabeto, semi-analfabeto, sabia assinar o nome e juntar poucas palavras. E a gente morava no sítio e trabalhava na roça, no roçado. Então eu e os meus irmãos e o meu pai, trabalhava na roça e quando era na hora de meio-dia, almoçava, e o meu pai e os meus 4 irmãos deitavam debaixo das árvores e eu saía caminhando pelos baixios e ia até a beira de um riacho, onde lá tinha árvores e água, e o canto dos passarinhos. Onde lá eu ficava um pouco concentrado e isolado dos outros. E foi lá onde Deus me deu a inspiração em que eu pude compor a música Os Passarinhos Também Louvam a Deus. Compus aqui na minha mente uma coisa, só inspiração divina que pode acontecer dessa forma. Então não esqueci mais. E assim o tempo foi passando. E depois que eu meditei esse cântico, eu continuei conversando com Deus. Ali sentado nas raízes das árvores, aonde Deus me orientou dizendo que para conversar com Deus podia ser em palavras, de preferência isolado, assim como eu estava naquele exato momento. E para conversar com o Espírito Santo, teria que ser em um lugar reservado, de joelhos dobrados ao chão, de olhos fechados, para que tivesse uma conexão do nosso espírito ao Espírito de Deus e uma conexão do Espírito de Deus ao nosso espírito. E então, assim, eu comecei a dar continuidade nesses meus segmentos. Eu era católico. Hoje eu sou evangélico. Eu não estou aqui contando esse ensinamento não para querer mudar a doutrina das religiões. Quem sou eu? Jamais poderei fazer isso. Eu sou evangélico, da Assembleia de Deus, vou continuar seguindo as doutrinas da igreja, dos ensinadores, do pastor e de todos aqueles irmãos. Mas quando eu estiver só, quando eu puder ficar em silêncio, vou conversar com o Espírito Santo. E quando eu puder conversar com Deus, estiver só, eu converso com Deus com palavras. Assim, sem ser em oração, conversando com Deus, a gente pode conversar em palavras. Assim foi o que Deus me falou. Me mandou a mensagem aqui para a minha mente. E então, meus irmãos, eu fico às vezes um pouco acho até engraçado um pouco, porque eu costumo muito ficar um pouco ausentado das pessoas que estão próximas de mim para conversar um pouco com Deus. Assim, quase todos os dias eu converso um pouco com Deus. Aí, algumas vezes, os meus irmãos vê eu conversando com Deus, aí diz, tá ficando doido. Já disse até para mim, tá ficando doido. Tá conversando talvez com um espírito maligno. Eles não sabem que existe outro espírito bem mais poderoso e que nós temos a obrigação de conversar com eles e a necessidade para que ele nos oriente. E então, nessas minhas conversas com Deus, ele me orientou lá onde eu pedi saúde, paz, sabedoria, tranquilidade na minha vida, um segmento de vida para que eu saísse da roça e aprendesse a ler, a escrever, que eu não queria dar continuidade aos meus anos de vida, como os meus pais, que todos dois eram analfabetos, meu pai e minha mãe. Aí, lá, naquele determinado locais, os locais sempre onde eu ia, foi lá que Deus me concedeu o dom da sabedoria.
Hoje, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, eu sou feliz pelos dons que Deus tem me dado. Eu sou compositor de música, sou poeta, escritor, crio algumas piadas para fazer o povo dar risada e também nas profissões. Sou eletricista predial, sou pedreiro, sou artesão, faço vários tipos de artesanato, mas me veio depois dos trabalhos da roça, me veio um problema de glaucoma, uma doença da vista, que me ocasionou a cegueira de um dos meus olhos e o outro fiquei com 20 graus de visão. Mas hoje eu ainda me sinto muito feliz e agradeço a Deus, porque além desses dons que Deus me deu, Ele me deu o dom de poder abrir a minha boca e Ele me dá palavras, como Ele mesmo fala lá nas Escrituras. Abre a tua boca que eu te darei palavras. E hoje eu estou gravando este vídeo aqui para enviar para os irmãos, de um modo em geral, a todos de todas as religiões que quiserem ouvir e ver esse simples e pequeno divulgador da palavra de Deus. Estou aqui para dizer, é muito bom conversar com Deus. É muito bom ter a certeza de que Deus está por perto. Eu estou aqui embaixo de uma árvore, onde eu sempre gosto de conversar com Deus. Eu sempre procuro árvore. Também quando eu estou no meu quarto, eu oro em silêncio para o Espírito Santo. Mas para conversar com Deus, eu gosto muito de conversar embaixo das árvores e ouvindo ali o canto dos pássaros. É muito importante, muito bonito mesmo, muito bom. Pois é, meu irmão, meus irmãos, eu transmito este vídeo para que muitos vejam o quanto é bom conversar com Deus e o quanto é bom pedir coisas importantes. Depois, com a minha idade de 17 anos, eu fui para a escola, voltamos para morar na cidade, e eu entrei numa escola com 17 anos de idade. Tinha muita vontade e muitas coisas já guardadas na minha cabeça para escrever quando eu começasse a escrever alguma coisa, aprender a ler. E então, quando eu aprendi, eu comecei, na minha terceira série eu já estava escrevendo as coisas. Foi quando eu escrevi aquele hino que estava na minha cabeça, intitulado Os Passarinhos Também Louvam a Deus. Aí eu escrevi, com a minha idade de 20 anos. Aí que eu comecei a estudar com 17 anos, com a idade de 20 anos eu escrevi Os Passarinhos Também Louvam a Deus. E depois escrevi música no estilo, aquele forró merengue, escrevi música no estilo forró pé de serra, e então vim de lá para cá escrevendo, compondo. Aí compus também em 1991 eu escrevi Jesus Nos Chama, é um cântico também muito bonito, e é assim, meus irmãos, quando a gente pede a Deus verdadeiramente, com o sentido de que Deus está ali e que vai lhe atender, se for pedido de coisas boas, pode ter certeza que Deus lhe dará, como assim Ele me deu. Eu me sinto muito feliz e agradeço muito a Deus e abençoo a todos vocês com o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos.